Bom, pessoal, bem-vindos aí à parte 2 dessa avaliação do T89X, tá? Então, nessa parte a gente vai fazer, naturalmente, a desmontagem dele, os testes remanescentes, tá? Mas no início aqui eu gostaria só de apresentar algumas coisas, alguns gatos que eu comi no vídeo anterior, porque naturalmente eu tinha acabado de abrir, eu não sabia ao certo quais eram todos os detalhes. Bom, o primeiro gato aqui é exatamente, que estava na minha cara, o modo relativo. O modo relativo aqui está inclusive selecionável no botão, e você aperta o botãozinho aqui por 2 segundos, e aí ele entra no modo relativo, anulando os efeitos das pontas, etc, etc. O outro detalhe que eu também perdi é justamente o backlight, que eu estava acionando o botão de ligado e desligado. Esse anunciador aqui, ele na realidade indica que o backlight é automático. O sensor está aqui em cima e se o multímetro entra num ambiente escuro, ele aciona o backlight, e o backlight é excepcional, tá? Realmente muito uniforme, muito bacana. E nesse caso aqui, enquanto o multímetro estiver no escuro, o backlight é acionado. Quando ele entra na claridade, ele leva em torno de um minuto aproximadamente para desligar o backlight. Outro detalhe aqui, naturalmente, que esses multímetros também sempre tem, que é o desligamento automático, né? Esse anunciador aqui pequenininho, ele diz que é o auto power off, né? Que você também, o que é legal, é que você também pode desabilitar. Você aperta o botão amarelo, né, de seleção e liga o multímetro, e aí ele desabilita o desligamento automático. Então, essas características são interessantes. Aqui no caso do modo relativo, bom, eu estou aqui, o backlight desligou de novo. No modo relativo aqui, você obviamente pode resetar o modo relativo. O capacímetro sempre, às vezes, dá uma variada, assim, dependendo, às vezes, até da própria posição das pontas, etc. Mas nesse caso aqui, por exemplo, usando o modo relativo, eu posso simplesmente medir um capacitorzinho realmente bem pequenininho aqui, de 30 picofarads, que eu tenho aqui na minha reguinha aqui. Vamos ver aqui se ele vai medir legal. Ó, como o capacímetro funciona, ele está a 24 picofarads, 25. Aí é uma questão, às vezes, também de precisão, né? Coisa que a gente sempre comenta, quanto mais próximo das extremidades das faixas, menor a precisão é. Então pode ser realmente o erro associado, ou o próprio capacitor pode não ser exatamente de 33. Enfim, basicamente são apenas esses detalhezinhos aí que eu não tinha abordado no vídeo anterior. Bom, retirados os parafusos, tá? Um dos detalhes bastante interessantes, são 6 parafusos ao todo, tá? 2 aqui dentro dessa área da tampinha, né? Das pilhas, né? Que você retira. E interessante que o curso dos parafusos é enorme, tá? Inclusive, então significa que existe muito plástico no poste lá dentro, tá? Então realmente vale muito a pena, tá? Tirar só os parafusos aqui pra gente não perder. Um outro detalhe importantíssimo aqui, interessante, né? Que tem um escudo aqui, né? Uma paredezinha aqui para evitar caso os fusíveis se estourem, né? Os fusíveis não são HRC, não são de alta capacidade de interrupção de corrente. Eles são fusíveis normais, cerâmicos, mas de menor capacidade do que aqueles grandes da Fluke e tal. Mas, ou bem ou mal, eles estão bem contidos aqui em qualquer eventualidade aí. E essa parte aqui da tampa, né, parece-me um pouquinho reforçada também. Ela contém qualquer vaporização aqui dos fusíveis, né? E aqui, bom, a caixa se desfaz em 2, mas interessante, hein? Olha só, que interessante. Deixa eu dar uma aproximadinha só para a gente ver o detalhe mecânico da borda do equipamento, né? Aqui, por exemplo, dá para notar que você tem toda uma parede dupla, aonde essa outra paredezinha aqui se encaixa, tá? Essa peça de plástico aqui, elas se encaixam. Então isso aqui garante uma robustez bem maior ao conjunto aqui mecânico. Por isso que o multímetro realmente é bastante robusto mecanicamente, tá? Ele realmente não faz barulho, não se enverga, não faz nada, né?
Bom, e tá aqui então o bichinho, né, em toda a sua glória. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, basicamente aqui o que a gente tem, naturalmente os dois fusíveis. Tá aqui o shunt de corrente, tá aqui o shunt de corrente de 20 amperes. Na realidade é a categoria de 20 amperes e o fusível também, mas isso aqui ele pede para limitar a 15 segundos de medida, né? Então eu imagino que seja isso aqui esquente pra caramba, né? E aí a medida começa a sair da faixa, né? Da faixa da tolerância, né? Porque quando tudo esquenta, aí a resistência, né, do fio aqui começa a subir, aí o multímetro começa a ler uma corrente errada, enfim, essas coisas todas, né? Porque o fusível em si é 20 amperes, então ele não queima instantaneamente. Aliás, nenhum fusível queima, isso é um assunto para outro dia, mas nenhum fusível necessariamente queima. Um outro detalhe aqui interessante, então, bom, tá aqui elementos comuns, né? A nossa ponte retificadora aqui, com um resistorzinho MELF aqui de mais alta tensão e mais 2 aqui. Naturalmente eu teria que traçar o circuito, tá? Mas dá para notar que existe uma isolação entre essa parte aqui toda, né, de baixo, porque o multímetro é grandão, né? Essa parte toda aqui de baixo e a parte da chave seletora aqui. Então, efetivamente, qualquer pipoco efetivamente acontece nessa parte inferior, antes da chave. Então a chance de danificar tudo é relativamente pequena, né? Agora, o que eu não gostei, naturalmente, a Unity sempre fazendo dessas coisas, né? Retirou 2 varistores aqui, quer dizer, não colocou 2 varistores aqui, se bem que o multímetro é uma classe de preços relativamente baixa, tá? Ele é bem construído mecanicamente, mas pelo jeito eletricamente ele não é tão robusto assim. Então tem 2 varistores aqui, que eles não colocaram, e um PTC, um termistor aqui. O termistor aqui microscópico, tá? Pro tamanho do multímetro, tá? Categoria 3, ele é categoria 3, né? É, categoria 3. Eu vou ser sincero, eu acho que isso aqui em categoria 3 vira um vapor, vira uma vaporização danada, porque o PTC, na realidade, né, os termistores, eles precisam do tamanho do componente em si para poder efetivamente dissipar a potência, né, que eles são feitos justamente para proteger, né, qualquer sobretensão na entrada aqui para evitar se destruir o resto do circuito, né. Enfim, Unity fazendo das suas, né, quer dizer, cortando custos à toa, né. Aí você tem aqui mais uma redezinha resistiva aqui de resistores, né, em geral quando você associa esses resistores seguidinhos assim, é justamente para aumentar um pouco a robustez de tensão, né? E tem uma série de resistorzinhos MELF, caí em cima, né? Que também fazem aí estão isolando aqui, parece que estão todos em série, estão isolando aqui um pouco o componentezinho principal que está aqui, né? O chipzinho daqui. Deixa eu dar uma aproximada só para a gente ver qual é o processadorzinho principal aqui. Eu não tinha visto ainda, é SDIC, agora tá bonita a visão, SDIC, deixa eu ver aqui, SQU2, SD7501, depois eu dou uma olhadinha nisso aí, na internet aí, tá? E informo aí. Bom, o resto aqui toda circuitaria adicional, né? Aqui tem o testador de transistores. Esse aqui é o soquetinho do testador de transistores aqui atrás e a traseirinha dele, né? Aqui estão os contatos de pilha, os contatos das baterias estão logo aqui, esses 2 círculozinhos aqui. Bom, uma série de capacitorzinhos aqui, 2 capacitorzinhos. Isso aqui deve ser a seção reguladora de tensão, quando o multímetro liga, né? Isso aqui deve ser a seção reguladora de tensão, dos 6 volts e tal. Série de componentes lineares aqui, naturalmente o cristalzinho do CI principal. Vamos dar uma olhadinha aqui, o LEDzão, o LEDzão da lanterna, de repente até dá para trocar por um outro LED diferente. Tá aqui o bipzão miserável, que fica bipando a cada virada da chave. Aqui naturalmente deve ser o backlight, essa ponta aqui. Deve ser o backlight. Aqui nessa pontinha aqui em cima está a antena do NCV, né? O sensor sem contato. E que mais? Bom, aí aqui deve ter outro contato também, deve ser o LED, aquele LED grande que fica lá em cima, né? E aqui tem algum outro contatinho aqui que eu não sei ao certo o que é, porque não tem nada óbvio aqui. Bom,
Aqui o contato do LED, aqui o contato do LED e talvez também do sensor óptico, né? Ou talvez o LED seja o outro, enfim. Ah, pode ser, o LED pode ser esse cara aqui. O LED pode ser esse cara aqui, aí ele tem aqueles túneis, né, de iluminação que aí chegam aqui, chegam aqui no meio do equipamento. Enfim, tá aí o bichinho. Eu vou abrir a seção posterior à placa, né? Ele tá aqui com eu imagino que esses 4 parafusitos aqui sejam... Estou fora aqui da vista. Imagino que esses 4 parafusitos aqui sejam do display. Então, provavelmente só tirando esses aqui de baixo, eu já vou conseguir retirar essa parte inferior da placa. Vamos lá. Bom, o outro lado aqui, extremamente interessante, está aqui o guia da luz, né? A carinha dele, os botões, a botoeira. E a chave me surpreendeu, realmente fechada aqui essa aqui basicamente apenas um conjunto mecânico, tá? Realmente muito bem feito, tá? Os terminais estão todos aqui e tá aqui a carinha do bichinho, o displayzão aqui com os terminais aqui de botões. Então, mecanicamente ele parece ser muito resistente, tá? Inclusive o próprio soquetezinho aqui dos transistores parece ser bem feitinho, tá? E tá aqui escondida a grande chave, né? E tem um cara aqui sumido aqui, B1. Parece ser um buzzer, será? Que eles iam botar o buzzer aqui? Curioso, né? Bom, enfim. Então tá aqui a grande chave, né? Com todas as posições bem bacaninha. Curiosamente a chave tem uma graxinha, não sei se eu vou conseguir mostrar ela, tem uma graxinha aqui. Então a chave tem graxa, nem todos os multímetros têm essa graxa. Isso é uma coisa bastante interessante pelo ponto de vista, porque a graxa não pode ser necessariamente condutiva e nem excessivamente dielétrica, senão você começa a ter mau contato aí, né? E os terminais das ponteiras aqui, eles são bem acima. O material, apesar deles serem esse elemento, esse tubinho cortado no meio, né, muito comum em multímetros mais baratos, o material é bem melhor. Dá para notar que o material é bem mais rígido, bem mais resistente. Deixa eu tentar ver se eu consigo tirar essa tampinha. Opa, tirou muita calma nessa hora. Tá joia, tá aqui os contatos da bichinha e tá aqui a chave em toda a sua glória, né? Deixa eu botar essa tampinha de volta, porque perder esses contatos, a posição desses contatos aqui, bagunça o coreto de maneira geral, tá? Você tem que tomar muito cuidado quando você abre essas coisas. Mas tá aí o bitelinho desmontado na parte posterior. E agora a gente faz o seguinte, vamos montar, remontar e fazer os testes finais do bichinho. Vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui o setup com o geradorzinho e o meu multímetro na escala de 6 volts em corrente alternada, tá? Eu só ajustei a amplitude aqui no Fieltech para dar 1 volt de saída e eu tô aqui com a minha tensão senoidal rodando a 400 Hz. Então, tá legal, medida aqui de 400 Hz tá jóia, tá? E então vamos ampliar, ele na realidade é especificado até 1 kHz, então vamos ver até que frequência isso aqui vai chegar, né? Opa, 3 não, 4, 5, 1 kHz, baixou um pouquinho, mas tá ainda dentro. É um dos detalhes interessantes. O multímetro começa a perder um pouco de resolução, né? Resolução não, digo precisão, né? Então se estiver subindo aqui até 2 kHz, baixou um pouquinho, mas ainda está dentro da faixa do ganho, né? A gente quer que essa tensão chegue aqui a 3 kHz, essa tensão vai chegar a 0.707, que aí é quando você tem a largura de banda efetiva do multímetro. Eu já estou a 3 kHz, ou seja, o multímetro está jóia, operando aqui legal, 4 kHz, 0.73, ou seja, estamos bem próximos da largura de banda máxima aqui. Isso aí, opa, passou então. Então 4.1 kHz, em torno disso,
já chegou na banda passante. Então, joia, tá? O multímetro é especificado até 1, então 4 kHz tá bem joia. Só tenha certeza, se você estiver operando esse multímetro nessa frequência, é só você ficar com cuidado para não acreditar que a medida é absolutamente exata. E aí, 4.1 kHz, muito bacana a medidinha aí de tensão. Bom, tá aí, então, só para avaliar a característica de True RMS, tá? Botei uma forma de onda quadrada e a tensão 1.38, a tensão RMS 1.38 concorda aí, então o True RMS realmente funciona. Agora vamos mudar aqui a forma de onda para triangular 0.817, também concorda, se não me engano. Depois eu confiro aí, ponho os cálculos. Então tudo a 400 Hz, tá? Simplesmente pelo fato da frequência, a gente discutiu isso, a frequência é sempre maior. Tá aqui, ele continua conseguindo medir a 400 Hz, mas então o True RMS funcionando muito bem aí. Bom, voltando aqui para a onda senoidal, o que eu vou fazer agora, eu vou aplicar um offset, né? Essa forma de onda, na realidade, está em torno do 0 volts, e a tensão em corrente alternada está medindo joia. Agora eu vou aplicar um offset só para ver se o circuito de corrente alternada efetivamente isola a componente em corrente contínua daqui. Vamos ver. Então a gente põe 1 volt, deu uma baqueada, mas nada de grave. Ou seja, 2 volts, 3 volts. Ou seja, a senoidal agora, ela está praticamente em cima, totalmente acima, positiva, digamos assim. 4 volts, 3, 4 volts. Ela está totalmente acima do eixo zero. Então o multímetro joia, ele isola a componente em corrente contínua aqui na função. Agora vamos dar uma olhadinha o que ele mede para mim em corrente contínua, tá joia? Agora mediu 5 volts em corrente contínua, então mesmo a etapa de corrente contínua, que deixa passar tudo, ela está medindo com uma boa precisão a parte em corrente alternada, a parte em corrente contínua somente da onda. Então dá para você fazer essas medidas dividindo esses dois componentes. Só para ter certeza, 6 volts, porque passou, né, da escala, né? 2, 1, 0. Então se eu volto a 0, e aí eu vou para tensões negativas, mesma coisa. Estou aqui com 5 volts negativos em corrente contínua, e aí se eu vou para a corrente alternada, ele continua com a minha senoidal medindo apenas a senoide em corrente alternada. Joia. O multímetro isola bem as duas componentes. Isso é uma boa. Somente um parêntese, é que existem outros multímetros que efetivamente não conseguem isolar, então eles dão umas medidas birutas, ou existem multímetros mais avançados em que você consegue diferir, através do apertar de um botão, aí você consegue fazer isso automaticamente, sem ter que virar a chave, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de ver é se o frequencímetro ainda funciona. Isso é interessante. O frequencímetro parou de funcionar com a tensão de offset, tá? Então isso é uma bobeira aí do equipamento. Vamos ver que se eu ponho a 0, tá vendo? Ele volta para 400 Hz. Ponho a 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts. 4 volts, ou seja, quando a forma de onda não passa mais pelo 0, o multímetro parou de ler. Então a medida de frequências, ela faz a detecção por 0, pela tensão 0 aí. Ele não necessariamente isola a tensão e depois faz a medida. Então, é uma questão aí, é só uma característica do equipamento, tá? Na minha opinião, deveria ter isolado e deveria ter medido, tá? Independentemente da tensão de offset. Enfim, essa é uma das características do bichinho aí. Por outro lado, aqui eu botei na faixa de frequências, tá? Hertz e porcentagem. Nesse caso eu continuo com os mesmos ajustes de menos 4 volts e a mesma forma de onda, a 400 Hz, e ele mediu a frequência. Então, nesse caso, essa faixa aqui de Hertz, ela isola totalmente o sinal de entrada com a componente em corrente contínua e corrente alternada.
Então, bom, essa é só uma característica do multímetro. Tá vendo? Eu adiciono as tensões aqui 5, 6, 7 volts em corrente contínua e ele não tem problema nenhum, tá? Bom, já que a gente está no frequencímetro, vamos ver qual é a medida máxima de frequência. Eu estou aqui agora a 10 kHz, 10.4 kHz, está medindo 10 kHz por causa da resolução. Então vamos lá, 50 kHz, 100 kHz, joia! Vamos botar para 200, tá joia, medindo bem, né? 300, 400 kHz, 900 kHz, 1 MHz, tá, chegou no máximo, interessante. 999.8, será? Não chegou no máximo não, 1 MHz, apesar dessa fiarada toda esquisita. Vamos botar aqui então, 2 MHz, tá joia, hein? 2, 3, 4, joia, muito bem. 10 MHz, tá medindo muito bem, hein? Vamos lá, 20 MHz, continua medindo, muito bom. 30 MHz é o limite do meu gerador. Então até 30 MHz foi joia, tá? Naturalmente, nem sempre essas medidas elas se aplicam igualmente em torno de toda a escala. Então se eu diminuo a tensão, ele perde um pouco da precisão, tá? Interessante, botei a mão aqui e ele se bagunçou um pouquinho. Mas isso é normal, porque a frequência é bastante alta, bastante suscetível a acoplamento aqui com a mão. Então tá, 1.8 volts, a tensão já se perdeu um pouquinho. Então se eu ponho os 2.8 volts, que seria 1 volt RMS, aí ele mede bem. Então sempre mantém essa ideia aí. Se você tem um sinal muito fraquinho, muito pequenininho, a 30 MHz, o multímetro pode não medir direito. Isso é uma consequência intrínseca da medida de frequência, do processo de medida de frequências em si. Então Bom, vamos aqui agora ao nosso teste final. Teste com o nosso geradorzinho de alta tensão, 80 volts a 20 Hz. Então Bom, basicamente, você nunca liga, o gerador está desligado, você nunca, obviamente, liga o multímetro com alguma carga já aplicada, só para poder ter uma boa segurança aí. Então vamos ligar aqui, estou ligando aqui na fontezinha, pum, tá joia? Eu liguei os 80 volts, tá? Por 20 Hz. Então aqui eu tô em corrente contínua, claro. Então em corrente alternada, tá aí, né? As faixas de tensão estão ok, né? 87, 687.8, 60 volts, claro, já passa, né? Então todas essas faixas de tensão eu não estou muito preocupado com a segurança. E obviamente meus 20 ponto alguma coisa Hz aqui. O que eu estou mais preocupado são naturalmente com as outras faixas. As faixas de corrente aqui, obviamente, são outros bornes, inclusive não faz sentido testar, porque você simplesmente queima o fusível, tá? Então isso aqui não faz muito sentido. O que eu quero testar na realidade, vamos lá, NCV, tá birutinha, mas tudo bem. Off, também tá birutinha. Live, vamos ver o que ele vai falar. Tá meio biruta, porque estão os dois conectados. Capacímetro, vamos ver. Ele diz que tem proteção, tá? Então vamos lá, diz que tem proteção. Resistências, 60 mega. Ele está drenando aqui bastante, tá? Da fonte de alimentação. Então vamos lá. Estamos andando aqui nas faixas. Não bagunçou nada. Vamos ver continuidade. Diodo. Está bagunçado aqui bastante. Ganho do HFE que eu estou mais preocupado, porque ele falava que não tinha proteção. Todas as outras faixas ele tinha proteção. Hertz, duty cycle, isso aqui já é esperado, porque ele aceita sim a entrada de tensão, né? E aqui, capacímetro, o termômetro, tanto em Fahrenheit quanto em Celsius. Enfim, vamos lá. Vamos lá ver se o bichinho resistiu, se ele sobreviveu. Bom, vamos lá. Jogar aqui na continuidade, vamos ver se ele vai. Funciona ainda. Aqui o LEDzinho. Teste, está funcionando o testezinho de diodos, vamos ver se ele ainda mede a tensão. Isso não aconteceu. 1.8, tá jóia.
Vamos dar uma olhadinha então nos resistores. Vamos ver se ele mede legal aqui. 600 não vai medir, né? 1K, tá jóia. Mediu aqui 1K, legal. Vamos ver aqui, 10K, tá jóia. Agora aqui, 10 mega. Então as faixas estão jóia. Então ele segurou a ponta aqui. Vamos dar uma olhadinha agora no capacímetro, né? O capacímetro era um dos que sempre me preocupa um pouco mais, né? Vamos ver aqui o capacímetro e o capacitor de 100 micro, 120 micro. Vamos ver se ele vai. Ou será que 1000? 120. Tá jóia. Capacímetro grandão. Vamos ver 4700. Só para ter certeza aí. Tá indo aqui na faixa. 120. Ué, será que eu cliquei errado? Não, não botei errado não. Os dois capacitores estão em série, será? Ou eu fiz bobagem? Ué, que estranho. Deve estar meio conectado biruta. Vamos ver aqui. Então tá, bom. Vamos ver, medir os mesmos 120. Vai ver que ele tem memória. Vamos ver o que ele faz aqui. Milifarads. Tá, então já foi para a faixa de 4.7 milifarads. Tá jóia. Então tá funcionando aí. As funções estão funcionando. Deixa eu dar uma olhadinha no transistor. Bom, no manual, a faixa de transistores é a que indica que ele não tem proteção nenhuma. Vamos ver então aqui. Os outros todos ele fala que tem proteção até 600 volts do PTC. Tá aí. Tá jóia. 1780 ganho do meu BC517. Então o carinha tá funcionando, tá? Só uma olhadinha, só para desencargo, né? Dá uma olhadinha aqui no termômetro também, né? Tá aí, 22 graus. Tá funcionando. Então, todas as faixas estão funcionando. O multímetro sobreviveu. Deixa eu ver aqui se em 600 miliohms ele acusa alguma coisa. 600 milivolts, digo. Não que ele tenha detonado nada. Não, tudo bem. É só que o sensor é muito sensível, muito pequenininho. Mas enfim, tá aí. O bichinho funcionou. Sobreviveu aí à tortura. Bom, pessoal, chegamos à conclusão aí dos nossos testes no ET89X. Bom, eu estava meio em cima do muro na primeira avaliação, né, na primeira parte. Mas vendo agora que naturalmente o backlight funciona e ele funciona de uma maneira bastante inteligente, porque se você estiver no escuro ele efetivamente continua funcionando por um período prolongado, apesar de eu gostar mais de você ligar e esquecer. Mas é bastante razoável a proposta aqui, o backlight funcionando, o modo relativo, que eu também não tinha pego, enfim. E toda a robustez mecânica dele, inclusive algo que eu não havia comentado, a robustez mecânica inclusive do suporte é muito boa. O único problema, o display, ele fica muito apagado, só na visão por cima, mas no cômputo geral é um display bastante legível, com números bastante grandes, o que é uma boa. E no mais, as 4 entradas segregadas aqui, realmente um ponto muito bom, a sensação da chave, a chave realmente transmite, o próprio multímetro transmite uma sensação realmente muito boa de rigidez mecânica, né, de solidez mecânica, né, digamos assim. O NCV funciona muito bem. Então, no final das contas, eu realmente gostei muito do multímetro, tá? 2 ressalvas, no entanto, 3 ressalvas na realidade. Bom, os fusíveis cerâmicos, mas de baixa tensão, que a coisa que complica um pouco. A única vantagem é que eles realmente são baratos. Outro detalhe, a proteção interna é pífia. A Unity, mais uma vez, economiza papel higiênico e realmente não tem jeito, acabou diminuiu a segurança deliberadamente, simplesmente não montou as peças, então isso me incomoda um pouco. E o PTC é muito pequeno para um cara de categoria 3, tá? Isso aqui é um pouco complicado. E a terceira ressalva, obviamente, o multímetro sobreviveu ao nosso teste de tortura, o que é jóia, inclusive na faixa de HFE. Então isso é muito jóia, mas obviamente que a ressalva é que o meu teste de tortura aqui na realidade é um teste de relativamente baixa tensão e baixa potência, então não significa necessariamente que isso aqui vai aguentar os CAT3, tá? Então muito cuidado se você for botando esse multímetro por aí, só para não fazer uma grande bobagem, só tomando cuidado direitinho, mas é um multímetro muito robusto. Eu gostei muito da construção mecânica dele. Eu acho que a Unity está de parabéns com isso aqui. E, evidentemente, o conjunto da obra é um multímetro um pouco mais básico. Mas, enfim, é isso aí. Esse é o meu veredito. Tem altos e baixos,
Mas como todo equipamento aí, nunca é perfeito. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.